Opa! Shalom, irmãos! Como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua HaMashiach, do nosso Pai Yahweh. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse Shabbat, ao Shabbat Shalom aos irmãos, que esse dia seja extremamente abençoado na vida de todos, porque foi o dia escolhido pelo Criador para que nós pudéssemos louvá-lo, agradecer por tudo que acontece de bom na nossa vida, porque todas as coisas boas provêm somente dele, do Messias. Mas hoje o vídeo, eu creio que é um assunto pertinente à nossa modernidade, ao nosso tempo moderno, porque é um tema que tem sido muito diluído ao longo dos anos e tem sido parte da agenda popular, da agenda globalista, querer destruir a imagem da masculinidade e principalmente a masculinidade do homem bíblico. Por que eles precisam fazer isso? Porque o homem bíblico, ele é diferente do homem do mundo. O homem do mundo, ele anda de acordo com a maré, ele vai de acordo com para onde o vento sopra. O homem bíblico não, ele é firme como uma rocha, ele defende aquilo, ele defende a sua fé com unhas e dentes, assim como o Messias defendeu o Pai, em João capítulo 6, em João e capítulo 2, na passagem dos cambistas, em que ele não hesitou duas vezes antes de agir com a ira santa e com um arrozague, que para quem não sabe era uma espécie de chicote, ele expulsou os cambistas do templo. Ele não pensou duas vezes antes de se impor como um verdadeiro homem bíblico. Paulo, com a ousadia do Espírito, arrogava maldição e anátema para todos aqueles que pregavam um outro evangelho. Pedro nem se fala, era considerado um apóstolo até impulsivo, tamanha sua firmeza e tamanha sua vontade de defender a sua crença, aquilo que ele cria. E agora eu pergunto, o que aconteceu com os homens bíblicos de hoje? Por que não temos mais Pedros, Paulos, João Batistas, que estão dispostos a perder as suas cabeças em nome do evangelho, em nome da verdade, em nome da justiça? Bem, existem algumas explicações, alguns fatores para isso. Número 1, a superexaltação da mulher. Bom, não é segredo para ninguém que a distorção das narrativas de que a mulher sempre foi a vítima da história, quando nós sabemos que, se vocês estudarem mais a fundo, nós vemos que não existe só um vilão nessa história. O problema nunca foi o gênero, o problema é uma questão de caráter, mas aí as pessoas elas transformam um espantalho, ou seja, elas pegam um gênero, transformam num espantalho e acabam generalizando tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, sendo que em ambos os casos, todos os lados, toda generalização é equivocada. A única generalização permitida é a generalização de que todos são pecadores. Mas, continuando. E aí o que acontece? Na tentativa de proteger a mulher, o que fizeram? Começaram a criar várias leis que começaram a matar o ímpeto masculino, o ímpeto do homem. Começaram a tratar a agressividade do homem, a agressividade natural. Lembrando que alguns aqui vão até dizer, Luca, mas a palavra não diz que nós devemos ser mansos? Como que um homem pode ser agressivo e manso? Gente, a agressividade é um estado de consciência, é um estado consciente de que você decide não agir com violência, com contenda, com ira. Não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com a agressividade. A agressividade tem a ver com você defender com veemência, você defender com pulso, você literalmente está disposto a dar toda a sua energia, a sua vibração, o seu lado mais visceral para defender aquilo que você ama. Defender quem você ama, defender a sua fé, defender o Messias, defender o Criador. É essa agressividade, é o ímpeto, é a força de vontade, o falar grosso, o falar firme, o falar com convicção. Essa agressividade estão querendo tirar de nós homens. Outro fator também, o conceito de masculinidade tóxica. Quem nunca ouviu esse conceito aí, que atire a primeira pedra. O que é o conceito de masculinidade tóxica?
tóxica. São teorias satânicas que tendem a traçar pequenos traços de personalidade que, segundo essas teorias, seriam negativos para a sociedade. Dentre eles, a agressividade natural, o fato do homem ser mais zeloso, o homem ser mais defender as suas ideias com mais firmeza, um homem não poder chorar, o homem ser mais emotivo, um homem poder chorar. Ah, Luca, você está dizendo que o homem não pode chorar? Não, eu não disse isso. O homem não pode ser chorão. O que é ser um homem chorão? É ser um homem fraco. É ser um homem que, quando toma um tapa na cara, ele já se derruba, ele fica estribuchando no chão e chora, ao invés de se levantar e seguir em frente. O Messias, ao invés de tomar um tapa na cara, você tem que tomar um tapa na cara, e você pode dar-lhe o outro também. Aceite. Não aceite. Dar um tapa na tua face esquerda e aceite dele a direita também não significa literalmente apanhar. Mas vocês entenderam. O homem bíblico, ele tem que ter resiliência. O homem bíblico, ele tem que agir com postura. Ele tem que agir com amor, com sabedoria, com inteligência emocional. Porque, me digam, como que você vai ser um homem bíblico? Como que você vai ser um marido bíblico se, por exemplo, a sua esposa começa a entrar em um estado de histeria, ou no momento em que ela começa a agir de forma desesperada por alguma razão, às vezes ela está passando por alguma situação que ela não está conseguindo lidar, e aí você, ao invés de ser o porto seguro emocional dela, você acaba sendo, às vezes, até o motivo por trás das histerias dela, porque você é fraco, porque você não tem a capacidade de conseguir controlar a situação, você não tem capacidade de resolver a situação. Um homem bíblico, ele tem que ter a capacidade de resolver a situação, conforme o proceder da palavra. E isso eu não estou falando apenas de coisas, manutenções da casa, como, sei lá, trocar uma lâmpada, arrumar um cano, arrumar um encanamento, que são coisas básicas que um homem deve saber, cozinhar, tal. Eu estou falando de questões que envolvem posicionamento, saber, por exemplo, defender a sua fé perante descrentes como ateus, praticantes de outras religiões, que vão sempre tentar desmoralizar a imagem do homem bíblico. E isso tem a ver totalmente com a guarda dos mandamentos. Um homem bíblico, ele tem que ser constante, ele tem que ter respeito dos seus filhos, o respeito dos seus filhos, a honra dos seus filhos. Porque um homem bíblico falha quando seus filhos não respeitam ele, não veem como autoridade. Por que os filhos devem ver os pais como autoridade? Porque os pais, na medida do possível, são a representação mais próxima do Criador dos céus e da terra. Então, quando um filho não respeita a autoridade do seu pai, ele não está vendo a obra do Messias refletida nos olhos, no corpo, no espírito do seu pai. E isso gera problemas. Tanto que hoje vocês têm uma geração patricida. Nunca houve uma geração que tem tanto ódio e tanto ataque contra os pais. Numa geração que supostamente prega o amor, a educação positiva, que eu não concordo de jeito nenhum. Não tem essa de que pai e filho são iguais. Não, pai e filhos não são iguais. Pai tá aqui, filho tá abaixo. É essa estrutura que deve funcionar para que gere respeito, autoridade. Porque se o seu filho te vê como igual, ele vai te tratar como igual. Ele não vai te ver como autoridade. E se o seu filho, ele não vê, se ele não respeita nem o pai, como você acha que ele vai respeitar o Messias, vai respeitar o Criador, vai respeitar qualquer pessoa que ele encontrar na rua? Isso é um reflexo da desconstrução do homem moderno. Então, Luca, o que nós podemos fazer para evitar esse tipo de situação? Primeiro, você vai orar e vai meditar em livros de sabedoria. Você vai meditar em livros, você vai meditar, por exemplo, no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios. Segundo, você vai ler todas as características de um homem bíblico baseado nas ações do Messias, porque ele é o nosso exemplo de homem bíblico. Como o homem bíblico age? Ele age com convicção, ele sabe da verdade e ele não abaixa a cabeça, independente da situação, independente do contexto. Ele é resiliente, assim como Elias durou vários anos isolado numa caverna, sendo alimentado apenas pelos corvos,
que o Criador mandava para lhe trazer pão. Ser resiliente, aguentar as pancadas da vida, porque, homem, você precisa entender, você é a estrutura da sua casa, você é o cabeça da sua família, você é a pessoa que sua mulher e os seus filhos vão contar. Então, se você é um homem fraco, a tua casa tende a ruir com o tempo. E você não está cumprindo seu papel como um homem. Terceiro, o homem bíblico, ele é provedor. Ele deve prover para a sua família. Ele deve prover as necessidades, tanto da sua esposa quanto dos seus filhos, para que assim eles aprendam, os filhos no caso, o valor da humilde, o valor de você construir algo e passar esse legado, e não só um legado financeiro, mas um legado espiritual, um legado de princípios, um legado de caráter para as futuras gerações, para que o seu nome seja lembrado com o passar das eras. Terceiro, o homem bíblico deve amar a sua esposa como o Messias amou a igreja. Porque um homem bíblico que não é capaz de entender que a mulher ela é o vaso mais frágil, é o sexo mais frágil, conforme Pedro já havia falado em sua carta. Um homem que não entende que a mulher não se grita com mulher, não se age com agressividade com mulher, porque ela é um ser naturalmente diferente do homem. Um homem que não entende que ele deve ser o cabeça, a autoridade, o mestre, na medida do possível, da mulher, para que ela aprenda a exercer a justiça, o amor, a misericórdia, conforme o proceder da palavra, não pode ser considerado um homem bíblico. E acima de tudo, um homem bíblico nunca abaixa a cabeça pro pecado, e nem para os filhos do pecado. Porque se um homem bíblico, ele deve ter a cabeça erguida, porque ele é filho, ele é servo de Yahushua HaMashiach, e conforme o próprio Yahushua disse, nenhum discípulo está acima de seu mestre. E se o Messias não abaixou a cabeça para o pecado, não é nós que vamos fazer isso. Então a mensagem de hoje é: rejeitem essa desconstrução da masculinidade moderna e voltem para as raízes da humilde bíblica, daquela que está disposta a morrer pela verdade, assim como muitos dos que vieram antes de nós fizeram. É isso, meus irmãos, eu espero que vocês gostem do vídeo, fiquem na graça do nosso Senhor. Shalom, Shabbat a todos. Até mais tarde.